Olá, amantes da leitura, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Bookcast. Eu sou Júlio e hoje, junto com a Vanessa, vamos desbravar um clássico, né? Um dos clássicos da literatura distópica, 1984 de George Orwell. Prepare-se para desvendar os mistérios e as reflexões, e eu diria as reflexões perturbadoras dessa obra-prima. É isso aí, Júlio. 1984 nos transporta para a Oceânia, uma sociedade totalitária, né, controlada pelo Grande Irmão. Através da história de Winston Smith, a gente vai explorar como o controle da informação, a manipulação da linguagem e a vigilância constante moldam a vida nesse regime opressivo. E já nas primeiras páginas, a gente já é imerso nesse ambiente sufocante, né? As teletelas onipresentes, os cartazes com o rosto do grande irmão, é como se não houvesse escape da vigilância constante do partido. O que te chama a atenção logo de cara, Vanessa? Nossa, a sensação de aprisionamento é imediata. Orwell, ele constrói essa atmosfera opressiva com maestria, sabe? Mostrando como a vigilância constante e a repressão moldam o comportamento, o pensamento das pessoas. Me impressiona como, mesmo em seus próprios apartamentos, os cidadãos não têm privacidade. As teletelas os observam e qualquer desvio da ortodoxia pode ser punido. Como se o partido controlasse cada aspecto da vida, né? Até os pensamentos mais íntimos. E nesse contexto de controle total, a gente conhece o Winston, né? Um funcionário do Ministério da Verdade que, em segredo, questiona o sistema e busca a verdade. O que o Winston representa, né? Nesse universo de submissão. O Winston, ele é a chama da rebeldia que se acende na escuridão. Ele representa a resistência individual contra a opressão, a busca pela verdade em um mundo de mentiras fabricadas. O ato dele de comprar um diário, né, um objeto antiquado no mundo dominado pela tecnologia, já é um ato de desafio. É nesse diário que ele registra seus pensamentos e questionamentos, buscando preservar sua individualidade em um sistema que visa a padronização. E é fascinante como o Orwell usa o Diário do Winston para nos mostrar o funcionamento do duplo pensamento, né? Esse conceito tão central em 1984. Como você explicaria o duplo a função dele no controle da sociedade? O duplo pensamento é a capacidade de aceitar duas ideias contraditórias como verdadeiras ao mesmo tempo, sem questionar. É como acreditar que guerra é paz ou que liberdade é escravidão. O partido, ele utiliza o duplo pensamento para controlar a mente das pessoas, né? Moldando a percepção da realidade e anulando o pensamento crítico. Afinal, como se rebelar contra um sistema se você é condicionado a acreditar que a opressão é a liberdade? É assustador, né? Como o partido distorce a linguagem, manipula a história para consolidar o poder. Lembrei da nova fala, a linguagem criada para controlar o pensamento. Qual o objetivo da nova fala? E como ela contribui para a dominação do partido? A nova fala, ela visa simplificar, reduzir o vocabulário, eliminando palavras e conceitos considerados perigosos pelo partido. A ideia é que, ao restringir a linguagem, o partido também restringe a capacidade de pensar criticamente e de se rebelar. Se não existem palavras para expressar a liberdade, a igualdade, a justiça, como conceber esses conceitos? É uma forma insidiosa de controle, né? Que atinge o cerne da comunicação do pensamento humano. E a polícia das ideias, com suas táticas de intimidação e vigilância. Isso reforça esse controle, né? Com certeza. A polícia das ideias, ela atua nas sombras, né? Monitorando os cidadãos em busca de qualquer desvio da ortodoxia. Eles representam um braço repressivo do partido, prontos para punir qualquer um que ouse questionar o sistema. O medo se torna uma ferramenta de controle. E a delação, mesmo entre familiares, é incentivada. Lembro da cena em que as crianças de Parsons, denunciam o próprio pai por crime de pensamento. É de arrepiar. Como o partido consegue doutrinar até mesmo as crianças, né? Transformando-as em agentes da repressão. É uma das cenas mais perturbadoras do livro, né? Que mostra como esse controle totalitário se estende até as relações mais íntimas. As crianças, elas são incentivadas a amar o grande irmão e a denunciar qualquer um que demonstre a mínima dissidência, mesmo que sejam seus próprios pais. E para reforçar essa doutrinação, o partido utiliza mecanismos de manipulação em massa, né? Como os 2 minutos de ódio. Qual o propósito desse ritual, Vanessa? E como ele contribui para o controle das emoções? Os 2 minutos de ódio, eles são exemplo da capacidade do partido de manipular as emoções da população. Diariamente, os cidadãos são expostos a imagens e discursos que incitam o ódio, a fúria contra Emmanuel Goldstein, um inimigo fabricado pelo regime. É um espetáculo de histeria coletiva, né? Que serve para canalizar a frustração, a agressividade da população para um alvo externo, desviando a atenção dos problemas reais da sociedade e reforçando a unidade em torno do grande irmão. É uma tática perversa, né, que explora os instintos mais básicos do ser humano, transformando o medo e a raiva em ferramentas de controle. E meio a esse turbilhão de opressão e manipulação, surge a figura da Júlia, uma jovem, né? Uma jovem rebelde que desafia o sistema em busca de prazer, da liberdade individual. Como a Júlia se contrapõe à figura do Winston e qual o significado do relacionamento deles nesse contexto.
A Júlia, ela é uma personagem fascinante, que representa a resistência individual, mas através da busca pelo prazer e pela liberdade pessoal. Enquanto o Winston busca a verdade e a justiça social, a Júlia anseia por experiências sensoriais e pela quebra das regras impostas pelo partido, o relacionamento deles, né? Em um mundo onde o amor é controlado, a intimidade é monitorada, se torna um ato de rebeldia, uma afirmação da individualidade e do desejo. É como se, em meio à opressão, o amor e o desejo representassem uma fagulha de esperança, né? Uma forma de resistir à desumanização promovida pelo partido. Mas essa busca por liberdade e prazer é perigosa. E Winston e Julia acabam caindo numa armadilha. Como o Brian, o membro do alto escalão do partido, se encaixa nessa trama. A figura do Brian é crucial na narrativa. Ele representa a ilusão de esperança, a falsa promessa de um mundo melhor que seduz o Winston e a Julia para a armadilha. O Brian se apresenta como membro da confraria, um suposto grupo de oposição ao partido. Mas, na verdade, ele é um agente da Polícia das Ideias, pronto para esmagar qualquer tentativa de rebelião. Que reviravolta, né? A aparente compaixão, o discurso eloquente do O'Brien escondem uma faceta cruel e manipuladora. É nesse ponto que a narrativa se torna ainda mais sombria com a captura do Winston e da Julia. O que acontece a partir daí? A partir da captura, a narrativa ela mergulha no horror do Ministério do Amor, onde o Winston ele é submetido a torturas físicas e psicológicas com o objetivo de quebrar a resistência dele, moldá-lo à imagem do partido. É nesse local sinistro que a aniquilação da individualidade se torna completa. De partir o coração ver como o partido usa métodos brutais para transformar seus oponentes em autômatos obedientes. E o quarto 101, com a ameaça do confronto com o medo mais profundo de cada um, representa o ápice dessa desumanização. Né? Sem dúvida. O quarto 101 é a materialização do terror psicológico, onde a individualidade é esmagada e a vontade do partido se impõe de forma absoluta. É nesse ponto que o Winston enfrenta seu maior medo e, a partir daí, a transformação dele se torna irreversível. Que análise impactante. Já nessa primeira parte do nosso mergulho, em 1984, a gente é confrontado com a brutalidade do sistema totalitário, com a manipulação da linguagem, da história e com a força da resistência individual. Mas ainda temos muito a explorar nesse universo distópico, né? Com certeza, Júlio. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar nas estratégias de controle do partido, analisando como a manipulação da linguagem, da história e da tecnologia contribuem para a manutenção do poder do grande irmão. E quais as implicações disso para o futuro da sociedade? Na verdade, Júlio, mergulhando mais fundo nesse universo opressivo, fica evidente como o partido se utiliza da manipulação da história, né, e da linguagem como ferramentas poderosas de controle. Essa manipulação vai além da simples censura, né? É uma reescrita constante do passado, uma distorção da realidade que visa apagar qualquer vestígio de oposição, de contradição. O Ministério da Verdade, onde Winston trabalha, é o coração dessa máquina de propaganda, né? Exatamente. No Ministério da Verdade, a história é constantemente reescrita para se adequar à narrativa do partido, né? O passado se torna maleável, a verdade é aquilo que o partido determina. O Winston, como funcionário do Ministério, participa ativamente dessa falsificação, né? Destruindo documentos, alterando registros para criar uma versão oficial dos eventos, mesmo sabendo que é tudo mentira. É como se o partido controlasse o tempo, né? Moldando o passado para justificar o presente e garantir o futuro que almeja. E a nova fala, com essa simplificação da linguagem, desempenha um papel crucial nesse processo. Né? Com certeza. A nova fala, ao reduzir o vocabulário, né, e eliminar palavras e conceitos considerados perigosos, limita a capacidade de pensar criticamente, de articular ideias que questionem o status quo. Se não existem palavras para expressar a liberdade, a igualdade, a justiça, como conceber esses conceitos? É uma forma de controle insidiosa, né, que atua no nível mais fundamental da comunicação humana. E me impressiona como no livro alguns personagens, como o Simi, defendem a nova fala com entusiasmo, como se a destruição da linguagem fosse um avanço para a sociedade. É irônico, né? A promessa de um futuro mais justo, mais igualitário, se traduz na redução da liberdade de expressão e na padronização do pensamento. A nova fala, apesar de ser apresentada como uma ferramenta de progresso, serve, na verdade, para aprisionar a mente das pessoas num sistema de crenças, né? Limitadas e controladas. E a vigilância constante. As teletelas onipresentes, os microfones escondidos. É como se não houvesse escape da observação do grande irmão. O medo, a paranoia, são elementos essenciais para a manutenção do poder do partido. Sem dúvida, o partido utiliza a vigilância constante para criar uma atmosfera de medo, né, e paranoia, inibindo qualquer tentativa de rebelião no questionamento. A sensação de estar sendo observado o tempo todo leva à autocensura, à repressão dos próprios pensamentos e desejos. É como se o partido internalizasse o controle, né? Transformando cada cidadão em seu próprio vigilante. E mesmo nos momentos de suposta liberdade, como nos encontros secretos do Winston e da Julia, a sombra da vigilância paira sobre eles. Exatamente. O medo de serem descobertos, né? De serem denunciados à polícia das ideias permeia cada encontro.
A relação deles, que deveria ser um refúgio da opressão, se torna um ato de resistência arriscado e angustiante. É como se o amor, o desejo, nesse contexto, representasse uma forma de desafiar o controle do partido. É uma afirmação da individualidade e da busca pela felicidade. Mas essa busca é perigosa, e a figura do O'Brien representa essa falsa promessa de um caminho para a liberdade. O O'Brien é o mestre da manipulação, a personificação da traição que se disfarça de compaixão para atrair suas vítimas para a armadilha. Ele alimenta a esperança do Winston e da Julia, né? Oferecendo a ilusão de que existe um grupo de resistência organizado, a confraria, lutando contra o partido. Mas tudo não passa de uma elaborada armadilha para identificar e eliminar os dissidentes. É a demonstração do poder do partido de se infiltrar em todos os espaços, de controlar a informação, manipular as pessoas para os seus próprios fins. E essa manipulação, ela culmina no Ministério do Amor, né? Onde a tortura física e psicológica são usadas para moldar os indivíduos à imagem do partido. No Ministério do Amor, a individualidade é sistematicamente destruída. A tortura não serve apenas para punir, mas para transformar os dissidentes em seguidores fanáticos do Grande Irmão. O objetivo final é a conversão, a lavagem cerebral, que leva à aceitação da verdade ditada pelo partido. É aterrorizante pensar que a tortura não busca apenas a submissão física, mas a aniquilação da alma, né? A transformação do indivíduo numa mera extensão da vontade do Grande Irmão. E o quarto 101, com o confronto com o medo mais profundo de cada um, representa o ápice desse processo de desumanização. No quarto 101, a resistência é finalmente quebrada. Confrontado com o seu maior medo, Winston renuncia a tudo que acredita, a tudo que o torna humano. A cena em que ele implora para que a Julia seja torturada no lugar dele é a demonstração final da sua submissão total ao partido. É uma cena de partir ao coração, né? Que mostra a capacidade do partido de corromper até os sentimentos mais nobres, de transformar o amor em ódio, a compaixão em egoísmo. E essa transformação ela se completa com o amor distorcido que o Winston passa a sentir pelo Grande Irmão. O amor por Grande Irmão é a prova final da vitória do partido, né? O Winston, no final, não é apenas um corpo obediente, mas uma mente moldada à imagem do regime. Ele ama o Grande Irmão não por convicção, mas por ter sido condicionado a amá-lo. É assustador como o Orwell consegue mostrar a fragilidade da mente humana, né? Diante da tortura, da manipulação. 1984 nos deixa um alerta sobre os perigos do autoritarismo, né? Da vigilância em massa e do controle da informação. Mas em meio a esse cenário de opressão existe alguma esperança. A figura dos proletas, a classe trabalhadora que vive à margem do sistema, representaria uma alternativa a esse mundo controlado pelo partido. A questão dos proletas é um dos pontos mais debatidos de 1984, né? O Winston enxerga neles uma força vital, uma capacidade de amar, de se divertir, de se conectar com o passado, de uma forma que lhe parece impossível. Mas será que essa visão não seria apenas uma ilusão? Uma projeção dos seus próprios desejos? É uma pergunta intrigante. Os proletas, apesar de viverem sob a sombra do partido, parecem preservar costumes, né? Valores que escapam ao controle do regime. Eles cantam, dançam, se apaixonam. Winston nos observa com fascínio, como se vislumbrasse um resquício de humanidade num mundo desumanizado. Mas a questão é, será que os proletas, com essa aparente liberdade e vitalidade, teriam a consciência e a organização necessárias para se rebelar contra o partido? Ou seriam eles apenas uma massa morfa manipulada pelo regime para os seus próprios fins? É uma questão que eu deixo em aberto. A mera existência dos proletas, com seus costumes e seus valores, serve como um contraponto ao mundo controlado do partido, né? Como uma chama de esperança que talvez possa, um dia, quem sabe, incendiar a revolução. É uma interpretação possível, Júlio. A força vital dos proletas, mesmo que aparentemente alheia à luta política, representa uma alternativa ao mundo, né, artificial criado pelo partido. A questão é se essa força vital se traduzirá em ação política, né? Em uma rebelião organizada contra a opressão. 1984 nos apresenta um futuro distópico assustadoramente plausível, onde a vigilância constante, a manipulação da informação e a tortura psicológica são as ferramentas de um regime totalitário. Mas a obra também nos deixa com a esperança, né? De que a resistência, mesmo que silenciosa, pode florescer nos lugares mais improváveis. E que a busca por liberdade e amor, por mais perigosa que seja, é essencial para preservar a nossa humanidade. Com certeza, Júlio. 1984 é um alerta, um chamado à ação para que a gente esteja atento aos sinais de autoritarismo e lute pela liberdade de pensar, né? De amar e de sermos nós mesmos. E essa luta se faz ainda mais importante em tempos de avanços tecnológicos que permitem um controle cada vez maior sobre a informação e a vigilância em massa, né? A obra do Orwell, escrita há décadas, se torna cada vez mais atual, mais relevante. Mas ainda temos muito a desvendar nesse universo distópico. Na próxima parte, a gente vai explorar o desfecho da história do Winston, sua transformação final e as reflexões que a obra nos deixa sobre a natureza humana, a liberdade e o poder. É verdade. A história do Winston, em 1984, Júlio, é uma tragédia. Uma jornada que começa com a busca pela verdade e termina com a submissão absoluta à mentira.
E essa submissão a gente viu, né? É construída através da tortura, da manipulação psicológica, da distorção da realidade. Mas me intriga essa aparente contradição entre a força, né? A força da resistência inicial do Winston e a rendição final dele. Como entender essa transformação? A chave para entender a transformação do Winston, acho que está no objetivo do partido. Não basta controlar o comportamento, é preciso dominar a mente, moldar o indivíduo à imagem do grande irmão. A tortura física psicológica visa quebrar a resistência. Mas o objetivo final é a conversão. É a lavagem cerebral que leva à aceitação da verdade ditada pelo partido. Lembro daquela fala do O'Brien durante a tortura do Winston. Ele diz, se você quiser uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando num rosto humano ponto para sempre. É aterrorizante como o partido busca a aniquilação da individualidade, a subjugação total do ser humano. Exatamente. A frase do O'Brien, ela sintetiza a essência do regime totalitário. O poder absoluto, a supressão da liberdade, a imposição da vontade do Estado sobre a individualidade. E essa subjugação, ela se completa quando Winston, após ser torturado e inteiramente moldada, passa a amar o grande irmão. É uma das cenas mais perturbadoras do livro, né? A demonstração da vitória total do partido sobre a mente e o coração do Winston. Mas esse amor, como você mencionou, né, não é genuíno, é fruto da manipulação, da distorção da realidade. O amor para o grande irmão é a expressão máxima da submissão. A prova final de que a individualidade do Winston foi completamente destruída. Ele não ama o grande irmão por convicção, mas por ter sido condicionado a amá-lo. Por ter internalizado a lógica perversa do partido. Mas em meio a esse desfecho trágico, fica a pergunta, né? Essa submissão é realmente completa. Não resta nenhuma fagulha de resistência na mente do Winston, mesmo após a tortura à lavagem cerebral. É uma questão complexa que nos leva a refletir sobre os limites da manipulação, né? Sobre a força da mente humana. O livro termina com a imagem do Winston amando o grande irmão, mas também com a lembrança, né? A lembrança da mãe dele e a aparente liberdade dos proletas. Essas lembranças, esse fragmento do passado que escapa ao controle do partido, seria um sinal de que a mente humana, mesmo sob a opressão mais brutal, ainda guarda resquícios de individualidade. É uma interpretação possível, a memória, né? A capacidade de recordar o passado pode ser vista como uma forma de resistência, de preservar a individualidade no mundo que busca padronização. As lembranças do Winston, mesmo fragmentadas, distorcidas, representam um desafio à narrativa oficial, uma brecha no controle totalitário. E a aparente liberdade dos proletas. A capacidade deles de amar, de se divertir, de se conectar com o passado, seria uma alternativa ao mundo controlado pelo partido. Uma esperança de um futuro diferente. A questão dos proletas é um dos pontos mais ambíguos de 1984, né? Winston os observa com fascínio, vendo neles uma força vital que lhe parece extinta. Mas será que os proletas, com a cultura, os costumes próprios, teriam a consciência e a organização necessárias para se rebelar contra o partido? Ou seriam eles apenas uma massa manipulável alheia à luta política? Orwell não dá uma resposta definitiva, né? A obra termina com a submissão do Winston, com a aparente vitória do partido. Mas a mera existência dos proletas, com a aparente liberdade deles, nos deixa com uma fagulha de esperança, com a crença de que a resistência, mesmo que silenciosa, pode florescer nos lugares mais improváveis. E essa esperança, essa crença na capacidade humana de resistir à opressão, é o que torna 1984 uma obra tão poderosa, tão relevante, mesmo décadas após a publicação. A obra do Orwell, ela nos alerta para os perigos do totalitarismo, da vigilância em massa, da manipulação da informação, mas também nos lembra da importância da liberdade, da individualidade, da capacidade de pensar criticamente. 1984 é um clássico atemporal que nos convida a refletir sobre a fragilidade da liberdade, os limites da manipulação e a força da resistência humana. E a conversa de hoje, Vanessa, foi fundamental para a gente mergulhar nas profundezas dessa obra-prima da literatura distópica. Concordo, Júlio. Explorar 1984 é sempre um exercício de reflexão sobre o presente e sobre o futuro. Que essa obra nos inspire a defender a liberdade, a questionar o poder e lutar por um mundo mais justo, mais humano. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Bookcast. Esperamos que essa jornada por 1984 tenha sido instigante, provocadora. Fiquem ligados para mais análises, mais debate sobre as grandes obras da literatura. Até a próxima!